A Igreja de Cristo necessita de pastores nos dias atuais, então fique ligado nesse vídeo porque nós vamos discorrer o assunto. Olá a todos, graça e paz. Nós recebemos um comentário aqui no curso bíblico online que eu achei curioso, que dizia o seguinte, abre aspas, só existe um pastor que é Jesus Cristo, o resto é tudo falso pastor. Será que isso procede da verdade de Deus? Então nós vamos analisar vários textos bíblicos, nós cremos na Escritura Sagrada como inspiração divina, né? Então nós temos que analisar todos os pontos. E eu percebo que esse comentário, ele está muito ligado com o movimento que tem na internet, que é pregar contra a liderança, que não existe mais líderes, todos nós somos irmãos, e de fato isso está escrito lá em Mateus 23, mas ali tem um contexto, assim como muitos dizem, mas Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas, como vai falar em João 10. Mas nós temos que analisar todo o conjunto da palavra de Deus. Quando você pega Mateus 23, você percebe que Jesus estava combatendo a hipocrisia dos fariseus. Eles gostavam de se sentar na frente, nos lugares, gostavam de ir na praça de ser chamados de rabi. Rabi, ele vai falar, não seja chamados de mestre, porque um é o vosso mestre e vocês são irmãos. Nem de pai, porque só tem um pai celestial, nem de guia, porque há um só guia, que é o Cristo. E aí ele vai dizer assim sobre a exaltação de si mesmo. Então quando você pega esse texto, você percebe que os fariseus, eles se apegavam, né, nos seus títulos para oprimir, né, para se exaltar diante do povo e subjugar o povo, porque quando você vai continuar lendo o texto de Mateus 23, diz que eles devoravam as casas da viúva, com pretextos de orações, ou seja, eram pessoas que queriam arrancar tudo da viúva, eu digo isso materialmente falando, sendo que na lei dizia que eles tinham que amparar as viúvas, eles oprimiam o povo. Então é isso que Jesus está repreendendo, porque se você for ver os apóstolos, Tiago vai falar que tem mestres, Paulo vai falar que ele era um apóstolo, Pedro vai falar que ele era um bispo, né? Então você percebe que eles tinham sim funções. Quando se fala de liderança na igreja, isso é bíblico, eu vou mostrar os textos, não é no sentido que o povo tem que servir o líder, mas o líder servir o povo. Se a pessoa ela não era líder, não tinha essa função, ele deve servir muito mais do que servia antes. É uma responsabilidade dobrada. Então, por isso que a liderança, dentro do contexto da igreja, é de servir muito mais. Então, eu vou usar essa expressão líder, porque no decorrer desse estudo você vai entender que eu vou convergir pastor, bispo e presbítero tudo na função do líder, né? Porque são as mesmas coisas. Paulo vai falar em Romanos 12 que aquele que presida com diligência, né? Então isso é necessário lembrar que presidir é o que? Liderar. Isso tem na igreja, não podemos descartar esses textos da palavra de Deus. Mas vamos ler Atos no capítulo 20, versículo 28, mas nós vamos ler 2 versículos para nós entendermos o contexto do versículo 28, que seria o versículo 17 e o versículo 18. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhe, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então Paulo ele chamou todos os presbíteros de Éfeso, mandou chamar. O que é a palavra presbítero? Presbúteros no grego, que é a mesma presbítero, é ancião, né? Então essa palavra é usada algumas vezes para falar a respeito de pessoas mais velhas, né? Então isso é interessante analisar. Quando você pega esse texto, Paulo ia partir para uma outra cidade, ele vai falar que serviu a esses com humildade, com lágrimas, né? Quando você vai ler o texto. E no versículo 28 ele vai dizer, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você percebe que ele está dizendo isso para os presbíteros? Deus vos constituiu bispos, ou seja, episcopos é a palavra no grego. Todas as palavras episcopos é traduzido por bispo.
O que significa a palavra episcopo? Epi é alto, scopus é ver, ver do alto, ou seja, supervisor, né? É aquela ideia que nós temos daquele aparelho microscópio, é a mesma palavra scopus, né? Micro mais scopus, né? Que seria pequeno, ver algo pequeno, que seria aquele aparelho. Então nós temos o quê? Supervisores, que são os anciãos, para fazer o quê? Pastorear a igreja de Deus, a qual Cristo comprou com seu próprio sangue. Mas a função do presbítero, você vai ver aqui agora, alguma das, é essa. Olha o que diz no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A função do presbítero, do líder, é preservar, para que não venha lobos devorar o rebanho. Esses anciãos, eles são mais maduros na fé. E vai vir pessoas novas sempre na igreja. Então eles têm que proteger essas pessoas de lobos vorazes que vão devorar, que vão minar a fé dessas pessoas com heresias, como por exemplo, na igreja estava acontecendo ali de pessoas negarem a ressurreição de Cristo. Se Cristo só tivesse morrido, ele seria como qualquer outro homem. Mas a ressurreição dos mortos é que faz a mensagem do evangelho ser poderosa. A ressurreição. Isso é importante. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, vamos ver que nós temos que ser ancião, pastores ou líderes, né, que venham preservar o rebanho. Essa é a função, não dominar. Nós não podemos líderes não podem fazer as ovelhas refém do seu conhecimento, elas dependerem somente do líder. Não, ele tem que passar todo o conhecimento para que essas pessoas cresçam e no futuro elas possam edificar outros. Amém? Então diz o texto aqui, continuando, versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso já estava acontecendo na igreja. Se você for analisar, Himeneu e Fileto já estava dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, né? E Paulo vai falar que eles estavam fazendo pessoas se desviarem da fé. Por isso que é importante você ter presbíteros sábios que possam conduzir o rebanho de Cristo à verdade de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado e por isso que é a importância do presbítero, né? Do líder. Aí Paulo vai dizendo no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então Paulo está dizendo, essa palavra tem poder para vos edificar, né? E dá herança, né? Para quem? Para os santificados. Então qual é a função dos líderes, né? É justamente fazer com que as pessoas entendam que é necessária a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus e você não vai receber a herança que nos é esperado, que é o reinar com Cristo, né? Então por isso que é muito importante. Essa mensagem da santificação, ela tá ficando meio que esquecida, porque as pessoas não têm falado muito de separação. Santificar é separação. Separar-se da perversidade desse mundo, subjugar as suas vontades e ser dominado pelo Espírito Santo, né? E só o Espírito Santo nos capacita a cumprir as obras de Cristo. Vamos continuar lendo o texto, versículo 33, para mim esse é um dos pontos fundamentais da exortação do presbítero, né? De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então o bispo não pode cobiçar prata, ouro, vestes, tem que ter o que é necessário para a sua vida, né? Então, esse enriquecimento ilícito que há no meio da igreja, que de fato acontece, você vê às vezes pessoas que não tinham nada e do nada se tornam pessoas multimilionárias, ricas, né? E qual é a necessidade disso? O evangelho é o evangelho que nós temos que contentarmos com aquilo que nós temos. Paulo vai falar isso em 1 Timóteo 6. Tendo com o que nos cobrir e nos vestir, estejamos contentes. E no contexto de Timóteo 6, ele vai falar que nós não podemos fazer da piedade fonte de lucro, né?
Então nós não estamos vivendo o evangelho para ganhar dinheiro, nós estamos vivendo o evangelho porque nós queremos vidas remidas, lavadas no sangue do Cordeiro, vidas salvas, e nós estamos como bispos para conduzir essas pessoas a essa verdade. Então nós não podemos ter esse apego, né? Aquilo que é necessário. Então, o que é necessário? Por isso que digno é o obreiro do seu salário. Então, quem julga isso é a própria congregação a qual o bispo está pastoreando. Olha no versículo 35. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. A função da igreja é socorrer os necessitados. Lembra dos fariseus que eram líderes opressores que devoravam a casa das viúvas? Qual é a diferença dos líderes que Jesus instituiu, né? Como pastores, para pastores, bispos ali para conduzir a igreja de Cristo? É ajudar, socorrer, né? Então, assim, nós precisamos socorrer os irmãos mais necessitados. Se você pegar na igreja de Corinto, eu fico maravilhado com os irmãos. Alguns irmãos ali que queria ajudar outros irmãos, e esses irmãos que queriam ajudar eram pobres também, mas os outros eram mais pobres, e aí eles estavam dando acima das suas posses, e Paulo vai dizer assim, ó, não faça isso, não dá aquilo que vocês não têm, vocês têm que contribuir aquilo que vocês têm. Então, o amor daquela igreja é para ajudar aqueles que estavam em mais dificuldade. Então, às vezes a gente acha, nossa, eu estou em dificuldade, mas se nós olharmos, tem pessoas passando por muito mais dificuldade que nós, e às vezes murmuramos, reclamamos, que nem o povo de Israel no Egito ali reclamava porque Deus não tinha mandado, não tinha comida, queria voltar para o Egito. Então nós temos que tomar cuidado com a murmuração. Por isso que a palavra que nós temos, tanto de Paulo como do escritor de Hebreus, é contentamento. Contentai-vos, né, com o que tendes, né? Seja o vosso costume sem avareza, o escritor de Hebreus vai dizer. Isso é importante, amém? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos que ter mais prazer em ajudar do que ser ajudado. Por isso que eu acho importante nós entendemos essa mensagem do Evangelho. Nós não estamos aqui em busca de favores ou troca. Igual no mundo de hoje é assim, eu recebo um presente, né? E a pessoa ela já dá um presente esperando ganhar um outro presente. Talvez melhor ou igual. Se for menor, já fica de bico virado, né? Então é melhor que você não dê, porque um presente demonstra a amizade, aquilo que você tem de carinho pela pessoa. Então você não espera isso em troca. O que você pode esperar é sim um obrigado e que a pessoa use muito bem esse presente. Eu penso dessa maneira, eu acredito que nós cristãos deveríamos pensar nesse sentido, amém? E isso aí é subjugar o nosso eu, porque o nosso homem natural é egoísta, é mesquinho. Então nós temos que ser moldados ao caráter de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo de número 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Percebe? É uma excelente obra almejar o episcopado. Nós já falamos sobre isso, que é o quê? O supervisor. Mas esse desejo, você tem que agora olhar o que é necessário. Você não vai ser um supervisor ou um líder para ter um status de importância, de estar à frente, mas é necessário, o versículo 2, portanto que o bispo seja irrepreensível, né? Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha quanta coisa que você tem que ser aqui. Ser modesto é você se portar com conveniência e não ser exagerado. Ser irrepreensível é uma pessoa que não é que nunca precisou ser repreendido porque não peca, mas é porque é uma pessoa que se autoexamina e se arrepende. Ele não precisa ficar sendo repreendido toda hora. É uma pessoa que entende que está errado e vai mudar, né? Vai melhorar. O bispo tem que ser humilde o suficiente para reconhecer também os seus erros. Então é isso que para mim é irrepreensível, porque se dissermos que nós não temos pecado, vamos ser mentirosos, como João disse, né? Ser hospitaleiro, apto para ensinar, esse ponto aqui é interessante. Você percebe que o dom de mestre está na vida do bispo, né? E aí você vai continuar fazendo a leitura e vai dizer, não dado a vinho, não violento, porém cordato, né? É uma pessoa gentil, inimigo de contendas,
não avarento. Olha que interessante, não pode ser ganancioso. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidarás da igreja de Deus? Aqui eu vejo o dom de pastor. Por quê? Porque todo o cabeça do lar, os maridos, deveriam ser bons pastores na sua casa, na sua família. Cuidar bem, amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dos seus filhos, não provocar ira nos vossos filhos. E aqui eu vejo que esse bispo tem que se preocupar com a sua família mais do que com a igreja. Por quê? Porque a família é reflexo da igreja. Se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? Então isso é importante. Por isso que é necessário os bispos olharem mais para suas famílias, né? É necessário que você tenha os seus filhos sob disciplina. E esses filhos são no momento que eles estão sob essa autoridade. Né? Tem filhos que depois que completam a maioridade, já na idade mais madura, que você não tem como mais ser responsáveis, né? Você já é cada um no sentido de salvação individual, não tem como mais falar, né? Você vê no caso dos filhos de Samuel, Samuel foi um homem de Deus, e os filhos não foi, né? Tanto assim como Samuel, transgrediram a lei do Senhor, né? Então é importante isso. Vai dizer aqui que ele não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A palavra aqui neófito é uma pessoa recém-convertida. Ele não pode ser uma pessoa recém-convertida. Por isso que o bispo, ele sempre é um ancião, um presbítero. E quando eu falo de ancião agora, não é no sentido só de idade, né, de mais velho de idade, mas também de maturidade cristã. Porque tem pessoas que se convertem com 60 anos, né? São velhas já, de idade, que são ancião, mas não são maduras na fé ainda, são meninos na fé. E tem pessoas que são mais novas, que já são bem mais maduras, porque começou mais cedo, né? Então, por isso que eu vejo que ancião é uma pessoa que ela tem maturidade em Cristo. Então, todos esses requisitos para ser um bispo, né? E é importante ele ter testemunho dos de fora, né? Então, eu vejo muito pastor que não tem testemunho dos de fora, pastores que não... líderes que não pagam, caloteiro, né? Líderes que são casados e ficam olhando para outras mulheres, comentando de outras mulheres. Isso daí é algo terrível. Então existe sim um falso testemunho, mas quando todos ao redor desse líder falam mal dele, alguma coisa está estranho. Coisa boa não tem. Então a gente tem que analisar o testemunho. Por isso que eu sempre falo para os irmãos aqui, analise o testemunho dos bispos que está aqui, né? Porque se um dia acontecer de eu extraviar, vocês não podem cair comigo, vocês têm que me reprovar, porque a Bíblia diz que quando o bispo ele peca, tem que chamar 2 ou 3 testemunhas e repreender na frente de todo mundo, para que haja temor. Isso Paulo vai falar para Timóteo no capítulo 5, né? E nesse contexto vai falar sobre os presbíteros que presidem bem, que são dignos de dobrados honorários, dignos de obter o seu salário. Ali vai falar sobre isso, né? Mas essa aqui não é a questão agora. A minha questão é dizer que existe sim líderes na igreja. Vamos agora para Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, né? Mesma coisa que falou para Timóteo ali, né? Porque é indispensável, olha que interessante, que o bispo associou presbítero com ser supervisor, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Agora aqui tem um acréscimo, não arrogante, não pode ser soberbo, né? Tem que ser humilde, reconhecer os erros, ainda que seja alguns pontos doutrinários, tem que reconhecer, porque isso não é vergonhoso, isso é sim virtude, né? Não iracundo, ele não pode ser uma pessoa iracunda, né? Tem que controlar, se dominar, ter o domínio próprio, fruto do Espírito. Não dado a vinho nem violento, nem cobiço de torpe ganância, a mesma coisa, né? Você percebe que esse ponto está frequente, né, na condição para você ser um líder. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Isso é importante, ter o domínio de si. Essa palavra domínio de si, eu acho ela bem assim pertinente para os nossos dias, porque nem tudo que nós queremos fazer nós vamos poder.
por causa dos escândalos que já têm acontecido no meio da igreja. Então, principalmente nessas questões financeiras, a gente vai ter que ser muito mais moderado, né? É por isso que o texto vai dizer: não cobice prata, ouro e vestes. Não, isso é importante. Uma veste, usar uma camisa simples, né? Ali sem marca, e usar uma camisa com marca, que você vai pagar 10 vezes mais que uma camisa simples, isso não traz para as pessoas que estão vendo algo luxuoso. Então a gente não vai poder fazer isso, né? E também, qual que é a diferença você usar uma camisa que tem só uma marca e a outra não, né? Eu acho que isso daí, para mim, é, na minha opinião, desnecessário, né? Eu não vejo, assim, necessidade de ostentar luxos e mais luxos, igual eu vejo pastores falando de relógios de 30 mil reais. Eu fico pensando, eu falei, mas para que tudo isso, né? Será que até de R$ 1.000 não seria já suficiente? Então, é uma coisa muito absurda e, assim, infelizmente eu desaprovo isso, eu não concordo, né? Eu acho que a gente tem que dominar as nossas vontades, ser moderado, né? Ser modesto, como eu já disse, né? Versículo 9: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. De novo aqui, apto para ensinar. Nós precisamos ser pessoas instruídas na palavra, meditar na lei de Deus dia e noite, para convencer os contradizentes. Então nós temos que ter essas características. Você é exemplo do rebanho. A cobrança é dobrada, é muito maior. Então você tem que se policiar e se autoexaminar constantemente. Por isso que Pedro vai dizer isso. Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nós pastoreamos o rebanho de Deus, os presbíteros, que é os bispos, né? Não por constrangimento, obrigação. Você não é obrigado, porque você desejou isso por livre e espontânea vontade. Existem dons que Deus derrama sobre nossas vidas que é necessário nós termos frutos. É uma sinergia, né? É uma unidade de trabalho, né? Não é que Deus derrama o dom e você não precisa fazer nada. Por exemplo, o dom do amor. Você percebe que 1 Coríntios 13 vai falar as características desse dom. O que ele é? Ele não é invejoso, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Então isso você vê que são obras, atitudes do amor. E tudo isso o Espírito Santo nos capacita a concluir. Por isso que eu vejo nesse texto que você ser líder é um dom de Deus, sim, mas é necessário você também ter ali frutos desse dom, que aí você tem todos esses pontos que eu citei agora, né? E aí você percebe que não é obrigação, você desejou isso, né? E nem por sorte da ganância. O que significa isso, né? Você tem que ser uma pessoa de boa vontade. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, né? Às vezes falaram até para mim uma vez: por que você não faz teologia em escola tal? Porque lá os pastores ganham bem. Ou seja, associou a função de líder como uma profissão que vai ter uma boa remuneração. E de fato não é esse de maneira nenhuma o objetivo do líder. O líder tem que visar primeiramente a edificação do corpo de Cristo. A ajuda, um salário que existe sim digno ao obreiro do seu salário, isso é consequência do trabalho que ele está fazendo, né? Então eu não posso ficar constrangendo a igreja a falar de dinheiro só porque eu quero sair logo para ficar na obra. Não, isso acontece. É Deus que é o dono da obra, então a gente não precisa ficar usando o tempo do púlpito para ficar falando de dinheiro, para pregar mensagens que até mesmo deixam as pessoas constrangidas. Só fala de dinheiro, como se a mensagem principal do evangelho é mamon, né? Temos que pregar Cristo, a obra de Cristo. Tem tanta coisa de Cristo para nos falar, a volta de Cristo, escatologia, tantos assuntos. Então, a consequência do líder ele ser sim ajudado pela igreja, porque nós temos que honrar os que merecem honra, isso é algo que vai acontecer, né,
pelo seu trabalho, mas não é por sorte da ganância, né? Então tome cuidado, você que realmente deseja ser um bom líder, seja um líder segundo o coração de Deus. E aí vai dizer aqui no versículo 3, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ou seja, liderança para Deus não é você dominar o rebanho. Liderança para Deus é você ser exemplo. Você tem que mostrar o seu exemplo para que essas pessoas olhem para você e digam, oh, poxa, realmente esse é um verdadeiro líder, eu quero ser como ele, no sentido de um homem íntegro, que está lutando contra o seu pecado, que está buscando ali a vida com Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. A liderança para Deus é ser exemplo. Ser exemplo é você servir, não é você ser servido. Hoje nós temos aí diversos, né, movimentos políticos, que principalmente esses totalitários, que querem ser servido. O rei, o presidente quer ser servido. Ele é o dono do pedaço. Mas no reino de Cristo não. Cristo é o rei dos reis. Ele está sobre todos nós. Nós somos irmãos. Ele distribui as funções e nós recebemos essa responsabilidade com amor para servir muito mais os nossos irmãos. E para finalizar no versículo 4 ele vai dizer, ora, logo que o Supremo Pastor, a palavra aqui é arquepoimen, que é arque, cabeça, princípio, poimen, pastor. Esse Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós temos que esperar essa coroa da glória. Os presbíteros, os líderes, a nossa recompensa vem de Cristo. E nós temos que servir com amor à obra de Deus. Então, para finalizar aqui, eu acredito que existe somente hoje essa função de administração da igreja, né? Os bispos e os diáconos. Eu não falei dos diáconos, né? A palavra diácono, ela vem do grego diaconia, que significa ministro ou servo. E essa palavra é uma palavra que nós podemos analisar, que tem vários lugares na Escritura. Por exemplo, Paulo vai falar que nós somos ministros de uma nova aliança, diáconos de uma nova aliança. Mas existe sim essa responsabilidade de separar pessoas para trabalhar nessa área. Por quê? Você percebe em Atos, no capítulo 6, que estava tendo briga, porque tinha 3.000 pessoas ali. Imagina a confusão para a distribuição dos alimentos. Os diáconos serviam para ajudar, para indicar as viúvas das helenistas com as viúvas dos judeus, ali estavam brigando. Então os diáconos foram separados. Filipe era um diácono, mas também tinha o dom de evangelista. Então ele era chamado de evangelista, mas ele era um diácono. Então essa questão de dons, que as pessoas são chamadas por dons, igual pastores, né? Eu vejo que é mais por causa de uma questão do movimento evangélico que entende que pastor é o líder. Né? Mas quando eu falo de pastor, eu me refiro bispo e presbítero. Né? É a mesma coisa para mim. E para mim não importa se a pessoa ela vai me chamar de pastor ou de irmão, né? Eu não fico muito apegado a essas nomenclaturas, né? Eu sei que muitos chamam por respeito, né? Igual mestre, até perguntaram, um irmão falou sobre, por que não tem mestre? Tem os mestres. Na verdade, eu poderia muito bem falar, ó, agora vamos ter aqui, né, um estudo com um mestre da palavra de Deus. Não tem problema ser chamado assim, no sentido de respeito, né, de carinho até. Então, por que eu chego à conclusão que tem bispos e diáconos? Vamos para Filipenses, no capítulo de número 1. Olha que interessante, Paulo vai falar para a igreja de Filipe. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele falou dos santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos. Então, nós temos hoje na igreja esses cargos para administração. Agora, lógico, você tem ali no contexto dos dons, 5 dons, o apostolado. Será que o apostolado existe hoje? Então, eu vou fazer um estudo somente dos dons de Efésios 4, né? Porque tem um apostolado que você tem ali em Atos, no capítulo 1, que está relacionado com bispado, né? Encargo, né? E aí a gente precisa trabalhar essas questões, porque você tem Barnabé sendo chamado de apóstolo, até Epafrodito é chamado de apóstolo, né? Então nós temos que analisar todos esses pontos, e aí eu faço com mais, assim, minuciosidade esse estudo. Amém? Eu quero agradecer, né, a todos que têm se inscrito, os novos no canal. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe os nossos vídeos se você gostou. Curta o nosso canal. Vou deixar os links das páginas no Facebook,
né? Então, que você continue orando pelo projeto, que nós temos aí bastante coisa para o próximo ano, nós estamos organizando, preparando uma apostila nova, eu não vou falar ainda porque a gente está analisando ainda vários pontos, o tema é bem importante, né? Mas nós estamos aí desenvolvendo vários projetos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, esse vai ser o último vídeo do ano e que a graça de Cristo Jesus esteja com você.